Um menino pastor, esquecido pelo próprio pai, ignorado por um profeta, mas escolhido por Deus. Esta é a história de Davi, o menino que correu em direção a um gigante quando um exército inteiro fugia. Mas esta história não é apenas sobre uma batalha. É sobre um rei, consumido pelo ciúme, que perseguiu o próprio homem que o servia. É sobre um príncipe que abriu mão do seu trono pela amizade. É sobre lanças arremessadas na noite, fugas secretas por janelas e uma despedida entre dois amigos que nunca mais se encontrariam em paz. Você vai testemunhar Davi poupar a vida do homem que o queria morto e chorar sobre seu túmulo quando ele caiu. Você vai ver como um menino ungido em segredo esperou mais de uma década antes de usar a coroa. Fique conosco até o final, porque esta história vai te ensinar como enfrentar seus gigantes, como esperar o tempo de Deus quando tudo parece perdido, e porque o verdadeiro poder não se prova pelo que você toma, mas pelo que você se recusa a tomar. Antes de começarmos, se estas histórias tocam seu coração, inscreva-se no Ark Films e ative as notificações para não perder nenhum novo filme. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Significa muito para nós. Agora, vamos começar. Israel tinha seu primeiro rei, mas ele não duraria. Deus havia escolhido Saul, mas Saul desobedeceu repetidas vezes. Então, Deus decidiu substituí-lo. Ele disse ao profeta Samuel para ir a Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Entre seus filhos, o próximo rei estava esperando, mas Samuel hesitou. Se Saul descobrir, ficará furioso. Deus disse-lhe para manter a missão em segredo. Vá a Belém. Reúna a família de Jessé. Ninguém deve saber o verdadeiro motivo. Samuel obedeceu. Quando chegou, Jessé trouxe seus filhos diante do profeta. O mais velho veio primeiro, Eliabe, alto e forte. Samuel pensou, certamente este é o escolhido, mas Deus o deteve. Este não. Você vê a aparência dele. Eu vejo o coração. Então veio Abinadab. Deus disse não. Depois Samá. Novamente não. Um por um, os filhos restantes passaram diante de Samuel. 7 filhos. 7 vezes Deus olhou para seus corações e 7 vezes ele os rejeitou. Estes são todos os seus filhos? Ainda há o mais novo. Está cuidando das ovelhas. O mais jovem, tão ignorado que seu próprio pai nem se deu ao trabalho de trazê-lo. Samuel insistiu. Tragam-no. Trouxeram o menino. Seu nome era Davi, jovem, de pele avermelhada, o último que qualquer um esperaria. Ele não parecia em nada com um rei. Mas Deus falou: este é o escolhido. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi enquanto seus irmãos observavam. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder e permaneceu daquele dia em diante. Ninguém anunciou isso à nação. Ninguém podia. Aquela unção era um segredo. E Davi simplesmente voltou para suas ovelhas, carregando uma promessa que somente Deus podia ver. Anos se passaram. Davi ficou mais forte nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando leões ou ursos vinham atacar o rebanho, ele os enfrentava. Cada batalha o moldava, cada vitória aprofundava sua fé. Enquanto isso, Israel enfrentava uma nova ameaça. Os filisteus se reuniram para a guerra e acamparam em uma colina. Saul e os homens de Israel acamparam na colina oposta. Entre eles ficava o vale de Elá. Do acampamento filisteu surgiu um campeão chamado Golias. Ele tinha mais de 3 metros de altura, coberto com armadura de bronze com uma lança grossa como uma viga de madeira. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. Eu desafio os exércitos de Israel. Mandem-me um homem. Por 40 dias ele lançou esse desafio. Por 40 dias ninguém respondeu, nem mesmo Saul. E lá em Belém,
Um jovem pastor não fazia ideia de que Deus estava prestes a chamá-lo para o campo de batalha. Um dia, o pai de Davi o enviou em uma missão. Leve este pão e estes grãos para seus irmãos no acampamento. Veja como eles estão e traga notícias. Davi deixou as ovelhas com um ajudante e partiu na manhã seguinte bem cedo. Ele chegou justamente quando os dois exércitos tomavam suas posições, gritando brados de guerra através do vale. Davi deixou os suprimentos com um oficial e correu para encontrar seus irmãos. Enquanto os cumprimentava, Golias saiu das fileiras filisteias e rugiu seu desafio habitual. Davi viu os soldados de Israel se virarem e fugirem. Mas ele não correu. Ficou parado e ouviu enquanto Golias zombava do exército de Deus. Os homens ao seu redor sussurravam sobre a recompensa. Quem matasse o gigante receberia riquezas, a filha do rei em casamento, e sua família nunca mais pagaria impostos. O coração de Davi ardia. Não pela recompensa, pela honra de Deus. Quem é este filisteu que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu suas palavras e sua raiva cresceu. Por que você veio aqui? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas? Eu conheço sua arrogância. Você só veio assistir à batalha. Davi se afastou e continuou fazendo sua pergunta a outros. Logo, a notícia de sua ousadia chegou ao rei. Saul mandou chamá-lo. Quando Davi se apresentou diante do trono, ele falou sem hesitar. Que ninguém perca a coragem por causa deste gigante. Eu irei lutar contra ele. Saul olhou para Davi e balançou a cabeça. Você não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas um menino. Ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi permaneceu firme. Ele contou a Saul como havia matado um leão e um urso com as próprias mãos enquanto protegia as ovelhas de seu pai. O mesmo Deus que o livrou naquela época o livraria agora. Saul estudou o rosto do rapaz. Não havia medo em seus olhos. Vá. E que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura. Mas o rei era o homem mais alto de Israel. E Davi ainda era jovem. O capacete cobria seus olhos. A cota de malha o puxava para baixo. Ele mal conseguia andar. Ele parou. Não posso lutar com isto. Não os testei. Ele tirou a armadura. Toda ela. Em vez disso, Davi pegou seu cajado de pastor. Caminhou até o riacho que corria pelo vale e se ajoelhou. Da água, escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Então pegou sua funda e caminhou em direção ao gigante. Golias viu Davi se aproximando e riu. Sou eu um cão, para que venhas a mim como um pau. Vem cá, darei tua carne às aves e às feras. Davi não estremeceu. Tu vens a mim com espada e lança. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Neste dia, o Senhor te entregará em minhas mãos. Golias avançou. O chão tremia sob seus passos. Mas Davi não recuou. Ele correu, direto em direção ao gigante. Ele enfiou a mão na bolsa, tirou uma pedra, carregou sua funda e a lançou. A pedra voou. Atingiu Golias na testa e afundou fundo. Os olhos do gigante se arregalaram. Seu corpo imenso balançou e ele desabou de cara no chão. O vale ficou em silêncio. Davi correu até o gigante caído, sacou a própria espada de Golias e o rematou. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto,
O pânico se espalhou por suas fileiras. Eles se viraram e fugiram. Os homens de Israel, os mesmos que haviam tremido por 40 dias, se levantaram com um grito e os perseguiram até os portões de suas cidades. O impossível havia acontecido. Um jovem pastor havia derrotado o gigante. Mas Davi sabia a verdade. Não foi vitória dele, foi do Senhor. Quando a batalha terminou, Abner, o comandante do exército de Saul, trouxe Davi perante o rei. Davi ainda segurava a cabeça de Golias em sua mão. Davi, filho de Jessé, você fez o que nenhum homem em Israel conseguiu fazer. O Senhor o entregou em minhas mãos. Jonatas, o filho do rei, estava por perto. Ele havia visto aquele pastor desafiar um gigante em nome de Deus. E enquanto Davi falava, algo tomou conta do coração de Jonatas. Ele se sentiu ligado a Davi, não como rival, mas como irmão. Ele o amou como a própria vida. Eles fizeram uma aliança naquele dia. Um vínculo mais profundo que sangue, mais forte que ambição. Então Jonatas fez algo extraordinário. Ele tirou sua própria túnica e a colocou sobre os ombros de Davi. Entregou-lhe sua armadura, sua espada, seu arco, seu cinto, tudo que o marcava como príncipe herdeiro. Foi um ato de renúncia. Jonatas, o herdeiro legítimo, estava dizendo sem palavras: você é o escolhido de Deus. Quando o exército retornou, mulheres saíram de todas as cidades para recebê-los, dançando, cantando, tocando tamborins. Suas vozes ecoavam pelas ruas. Saul matou seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Saul ouviu. Seu rosto escureceu. Dão a Davi 10.000 e a mim apenas milhares. O que mais ele pode querer senão o reino? Daquele dia em diante, Saul observou Davi com olhos de ciúme. O espírito do Senhor havia se afastado dele e um espírito mais sombrio agora se agitava em seu interior. Davi permaneceu a serviço de Saul, ia aonde quer que o rei o enviasse e tinha sucesso em todas as missões. Saul o colocou sobre os homens de guerra. O povo o amava, os soldados o respeitavam, até os servos de Saul o aprovavam. Mas nada disso abrandou o coração do rei. O homem que um dia acolheu Davi agora o via como uma ameaça. O ciúme não era a única coisa que perturbava Saul. Um espírito atormentador havia se apoderado dele. Humores sombrios que o deixavam transtornado em sua própria casa. Um dia, enquanto Davi tocava a harpa para acalmá-lo, Saul estava sentado com uma lança na mão. A música que antes lhe trazia paz agora despertava algo mais sombrio. Sem aviso, ele arremessou a lança através do aposento. Davi a viu vindo. Ele se esquivou e a lança atingiu a parede atrás dele. Não seria a última vez. 2 vezes, Saul tentou cravar Davi na parede com sua lança. 2 vezes, Davi escapou. Davi olhou para Saul e viu a verdade. Ele nunca mais estaria seguro ali. Saul enviou homens para cercar a casa de Davi. Eles o matariam pela manhã. Mas Mical, esposa de Davi e filha do próprio Saul, descobriu o plano. Ela foi até Davi na escuridão. Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto para sempre. Mical desceu Davi pela janela e ele escapou. Davi fugiu primeiro para o profeta Samuel e contou-lhe tudo. Mas ele não podia partir sem ver Jonatas. Os 2 amigos se encontraram em segredo. Davi disse a Jonatas que Saul estava determinado a matá-lo, mas Jonatas não podia acreditar. Seu pai nunca havia falado de tal coisa com ele. O que quer que você precise, eu farei por você. Então, elaboraram um plano. Davi não apareceria à mesa do rei na festa da lua nova. Seu lugar vazio forçaria Saul a revelar suas verdadeiras intenções.
Quando Saul notou a ausência de Davi, Jonatas inventou uma desculpa e a fúria de Saul explodiu. Seu filho de uma mulher perversa. Você acha que eu não sei que escolheu o filho de Jessé acima do seu próprio reino? Enquanto ele viver, você nunca será rei. Traga-o a mim. Ele deve morrer. Jonatas suplicou pela vida de Davi. Saul arremessou sua lança contra o próprio filho. Agora, Jonatas sabia a verdade. A raiva de seu pai era assassina, fixa e definitiva. Na manhã seguinte, Jonatas foi ao campo onde Davi estava escondido. Levou um jovem servo para recolher as flechas. Jonatas atirou uma flecha além do menino e gritou: "A flecha está além de você. Depressa, não se demore." O servo não sabia de nada, mas Davi, escondido por perto, entendeu. Era o sinal. Ele precisava fugir. Quando ficaram sozinhos, Davi saiu. Os dois homens se abraçaram e choraram. Vá em paz. O Senhor estará entre mim e você, e entre meus filhos e os seus filhos, para sempre. Beijaram-se e se despediram. Davi desapareceu no deserto. Ele não veria Jonatas novamente por muito tempo, e nunca mais em paz. Davi viveu no deserto, escondendo-se em cavernas, reunindo um grupo de homens que o seguiam, sempre em movimento. Saul o perseguia implacavelmente. Um dia, Saul levou 3.000 soldados ao deserto de En-Gedi. Perto dos currais de ovelhas ao longo da estrada, havia uma caverna. Saul entrou sozinho, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Os homens de Davi sussurraram com urgência: "Este é o dia. O Senhor entregou seu inimigo em suas mãos." Davi avançou nas sombras. Ele sacou sua lâmina, mas em vez de atacar Saul, ele silenciosamente cortou uma ponta do manto do rei. Imediatamente, seu coração o perturbou. O Senhor me livre de levantar minha mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor. Ele conteve seus homens. Eles não tocaram em Saul. Quando Saul saiu da caverna, Davi saiu também e chamou por ele. Meu senhor, o rei. Saul se virou. Davi se curvou profundamente, então ergueu o pedaço do manto para Saul ver. Ele disse ao rei que o Senhor o havia entregado em suas mãos naquele mesmo dia, mas ele o poupou. O manto rasgado era a prova. Davi poderia tê-lo ferido, mas não o fez. Não há maldade em meu coração contra você, mas você me persegue. Saul chorou. Você é mais justo do que eu. Agora sei que certamente você será rei. Mas Davi não voltou com Saul. Ele e seus homens retornaram ao seu esconderijo e a perseguição continuou. Os filisteus se reuniram para a guerra. Os exércitos se chocaram no Monte Gilboa e Israel foi derrotado. Homens fugiram e caíram por toda a montanha. Os filisteus pressionaram duramente Saul e seus filhos. Jonatas caiu. Abinadab caiu. Malquissua caiu. Então, os arqueiros encontraram Saul. Suas flechas o atingiram e ele ficou gravemente ferido. Cercado e enfraquecendo, Saul se voltou para seu escudeiro. Saque sua espada. Não deixe estes homens me capturarem vivo. Mas o escudeiro estava apavorado. Ele não faria isso. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que o rei havia partido, fez o mesmo. Saul, seus 3 filhos e seus homens morreram todos naquele dia. Na manhã seguinte, os filisteus encontraram o corpo de Saul na montanha. Eles o profanaram e o expuseram para todos verem.
Mas os homens de Jabes de Gileade lembraram como Saul uma vez os havia libertado. Eles viajaram durante a noite, retiraram os corpos de Saul e seus filhos, os cremaram e sepultaram seus ossos. Quando a notícia chegou a Davi em Ziclag, ele rasgou suas vestes e chorou. Ele lamentou por Saul. Ele lamentou por Jonatas, seu irmão, seu amigo, e cantou um lamento que seria lembrado por gerações. The beauty of Israel is slain upon the high places. How are the mighty fallen? 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 And the in the midst of battle. Após a morte de Saul, Davi consultou o Senhor. Devo subir a uma das cidades de Judá? Suba a Hebron. Então, Davi foi, com suas esposas, seus homens e suas famílias. E ali, os homens de Judá vieram e o ungiram rei sobre sua tribo. Mas a nação estava dividida. Saul tinha um filho sobrevivente, Isbosete, e ele governava as tribos do norte. Por 7 anos, houve conflito na terra. Davi ficava mais forte enquanto a casa de Saul enfraquecia. Então, os anciãos de todo Israel vieram a Davi em Hebrom. Eles lembraram como ele os havia liderado em batalha, mesmo quando Saul era rei. Eles lembraram o que o Senhor havia dito: Você apacentará meu povo Israel e será governante sobre eles. E ali, perante o Senhor, eles ungiram Davi rei sobre todo Israel. Ele havia esperado mais de uma década, desde que Samuel derramou óleo sobre sua cabeça na casa de seu pai. Davi reinou 40 anos. Ele governou Jerusalém e a fez sua cidade. Trouxe a arca de Deus para dentro de seus muros. Derrotou todos os inimigos que se levantaram contra ele. E o Senhor estava com ele. O menino pastor havia se tornado rei. A promessa feita em Belém havia se cumprido. O que podemos aprender com esta antiga história? De Davi, aprendemos que Deus vê o que os outros ignoram. Ele era o mais novo, tão esquecido que seu próprio pai o deixou nos campos. Ninguém pensou em trazê-lo diante do profeta. Mas Deus não mede o valor pela aparência ou pela idade. Ele olha para o coração. Quando o mundo te descarta, lembre-se, você pode ser exatamente quem Deus está preparando. Da batalha, aprendemos que fé não é a ausência de gigantes, é a coragem de enfrentá-los. Davi não fingiu que Golias era pequeno. Ele simplesmente acreditou que Deus era maior. Ele correu em direção ao que todos os outros fugiam. Quando a vida colocar um desafio impossível diante de você, não espere o medo passar. Siga em frente mesmo assim. A fé se prova em movimento. De Jonatas, aprendemos que a verdadeira amizade entrega o que poderia reivindicar. Ele era o príncipe herdeiro. O trono era seu por direito, mas quando viu a mão de Deus sobre Davi, ele entregou sua túnica, sua armadura, seu futuro. O amor verdadeiro não compete. Ele celebra o chamado do outro, mesmo com custo pessoal. De Saul, aprendemos o perigo de um coração ciumento. Ele começou com bênção, mas terminou em ruína. O ciúme o cegou diante do próprio homem que o servia fielmente. Quando nos ressentimos do sucesso dos outros, nos tornamos prisioneiros da nossa própria amargura.
e da contenção de Davi na caverna, aprendemos que o poder não se prova pelo que tomamos, mas pelo que nos recusamos a tomar. Ele poderia ter matado Saul. Seus homens o pressionaram a fazer isso, mas Davi não levantou sua mão contra o ungido do Senhor. A verdadeira força sabe quando se conter. Esta é a história de um pastor que se tornou rei, não tomando o poder à força, mas confiando no tempo de Deus através de anos de espera, fuga e esconderijo. Ela nos lembra que o caminho para o propósito raramente é reto. Mas cada leão enfrentado nos campos, cada pedra escolhida do riacho, cada momento de fidelidade na obscuridade, tudo isso importa. Deus está escrevendo uma história com a sua vida. Confie nele com os capítulos que você ainda não compreende.